Hoje é dia de mercado da bola e bora conversar sobre muita coisa interessante. Sérgio Ramos ficando livre no mercado em janeiro. Castello Luqueba pode se mudar para a Premier League ano que vem. Arsenal já iniciou as conversas pela contratação do jovem Kenan Yildiz. Bora falar sobre Timo Werner podendo se mudar para o time de Lionel Messi. E fora isso, vou te contar muito mais coisa interessante. Só que hoje também é dia de final da Copa Libertadores. Palmeiras e Flamengo fazem uma final brasileira às 18 horas, horário de Brasília. E eu quero saber, na tua opinião, quem será o campeão da Libertadores? E se quiser, arrisca o placar e quem vai marcar os gols, comentando aqui embaixo, tá bom? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E eu já te peço aquela moralzinha, deixa o like, se inscreve e também ativa o sininho. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! A passagem de Sérgio Ramos no futebol mexicano está prestes a chegar ao fim, e isso porque o zagueiro de 39 anos não chegou a um acordo para renovar o seu contrato com o Monterrey. Por conta disso, ele vai ficar livre no mercado a partir de janeiro. O jornalista Leonardo Miller informou que ele foi procurado pelo Grêmio, porém foi descartado logo em seguida, por conta dos 3 milhões de reais mensais que ele pediu de salário. O portal El Crack Desportivo informou que Sérgio Ramos foi oferecido ao River Plate, que irá passar por uma reformulação ano que vem. Mesmo assim, o acordo é considerado complicado justamente por conta do salário. Ou seja, né, se o Sérgio Ramos quiser vir para o futebol sul-americano, vai ter que abaixar um pouquinho o salário dele, principalmente porque ano que vem ele já completa 40 anos. Mas o que não faltam são times interessados em contratar o experiente zagueiro espanhol, porque apesar, né, da idade dele, ele ainda consegue jogar bastante jogos pela temporada e também consegue ter boas atuações. Pelo Monterrey, se eu não me engano, ele jogou 31 partidas. Você queria que seu time fosse atrás da contratação do Sérgio Ramos pro ano que vem? Comenta aí. Castello Luqueba deve ser um dos nomes que vai agitar a janela de transferências ao final da temporada, e isso porque a sua multa rescisória vai cair de 90 milhões de euros para 80 milhões. Tudo isso foi informado pelo jornal The Athletic, que completou dizendo que isso pode fazer com que Liverpool e Chelsea oficializem uma proposta. Lembrando que ambos os clubes já vêm acompanhando o francês de 22 anos faz um bom tempo. Luqueba saiu do Lyon para o Leipzig em 2023 e assinou contrato até 2028. Desde então, ele virou titular na Bundesliga e presença constante nas seleções de base da França. O zagueiro é titular absoluto no Leipzig. Nessa temporada foram 11 partidas até agora na Bundesliga e ele jogou todas elas. O cara vem se destacando bastante e é um bom zagueiro, tá? Principalmente pensando que ele ainda tem 22 anos e ainda tem muito a evoluir. Se você aí assistiu os jogos do Leipzig ou então pelo menos procurar aí alguns melhores momentos, né, do Luqueba, vai ver que o moleque realmente tem bastante potencial. O Liverpool, eu acho que tá precisando reformular a sua vaga. Van Dijk já não joga tão bem quando jogava antigamente, né? Konaté tá tendo umas atuações bem fracas e eu acho que o Castello Luqueba poderia ser um bom investimento pro ano que vem. O Benfica pretende ir atrás da contratação de Paulo Dybala ano que vem, e isso é porque a CNN Portugal informou que o técnico José Mourinho já teria pedido à diretoria do clube a sua chegada. Lembrando que o vínculo do argentino com a Roma está no fim, e ele já poderá assinar um pré-contrato a partir de janeiro. Porém, a ideia de Mourinho seria trazê-lo já nessa próxima janela, ou seja, não daria para assinar um pré-contrato. Dybala nessa temporada marcou 2 gols e deu uma assistência
em 10 jogos pela Roma. Mesmo assim, o clube italiano não pretende facilitar em nada a saída do jogador nessa próxima janela. Boca Juniors, Flamengo, Inter Miami e Al Nassr são outras equipes também interessadas no atleta e que estão monitorando de perto a situação de Paulo Dybala. A CNN de Portugal também confirmou, que a Roma cogita renovar o contrato com Paulo Dybala e a ideia seria oferecer mais 3 anos aí de vínculo para o jogador. Porém, até agora não tem nenhuma conversa a respeito do assunto e vamos ver o que é que vai acontecer, tá bom? Dybala tem sim chance de ir embora ao fim da temporada de graça ou ir embora em janeiro por um valor abaixo do mercado. Vamos ver o que é que vai rolar. O Liverpool está passando por uma fase complicada, somando 9 derrotas nos últimos 12 jogos, e uma demissão de Arne Slot ainda pode acontecer. Neste caso, quem pode aparecer para ser o seu sucessor é nada mais, nada menos que Zinedine Zidane. E isso porque o portal Matchday Central informou que o francês já teria manifestado interesse em assumir o cargo de técnico dos Reds. Porém, vale a pena lembrar que a diretoria ainda pretende manter Arne Slot no cargo e lhe teria dado mais alguns jogos para tentar reverter essa situação. Uma coisa que também pesa contra uma possível chegada de Zidane é que há uns dias atrás, o Diário AS informou que ele deve assumir a seleção francesa assim que terminar a Copa de 2026. Portanto, segundo publicação do Diário AS, o Zidane assumiria, a seleção da França visando a Copa de 2030, ou seja, nesse próximo ciclo. O Deschamps sairia depois da Copa de 2026 e o Zidane assumiria. O Diário AS fala até que já existe um acordo verbal entre o Zidane e a Federação Francesa de Futebol. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas eu confesso que seria deveras interessante ver o Zidane comandando o Liverpool. O Inter Miami já está de olho em reforços para a próxima temporada e se interessou num atacante campeão da Champions em 2021 com o Chelsea. Ele se chama Timo Werner. O jornal alemão Bild informou que o atacante está passando por um momento complicado no Leipzig, onde não consegue jogar bem e cada vez mais vem perdendo seu espaço. Inclusive, nesta temporada, ele atuou por apenas 1 minuto. Leipzig não se opõe à saída dele, principalmente porque conseguiria se livrar do alto salário de quase 10 milhões de euros por temporada que Timo Werner recebe. A ideia do Inter Miami é apresentar uma proposta no começo de 2026, porém o salário oferecido será bem menor do que ele ganha atualmente, e Werner viria para ocupar uma das vagas de jogador designado que vão ficar livres por conta das saídas de Alba e Busquets, que vão se aposentar neste fim de ano. Galera, Timo Werner pode ser considerado um dos maiores flops desses últimos anos do mundo do futebol, porque quando ele apareceu no começo lá do Leipzig, jogando pra caraca, marcando gol demais, sendo artilheiro, muita gente, e inclusive eu, achava aí que o Timo Werner ia se transformar num dos grandes atacantes do mundo do futebol, uma das referências no ataque da seleção alemã, e infelizmente isso daí acabou não acontecendo. A carreira do cara só foi, ladeira abaixo, e nessa temporada o negócio está pior ainda, tá? Ele não consegue nem minutos pra jogar pelo Leipzig. Arsenal vem detonando nessa temporada, liderando a Premier League e também a Liga dos Campeões. Mesmo assim, o técnico Mikel Arteta já pensa em como deixar o time com mais qualidade, e o grande alvo para 2026 é Kenan Yildiz da Juventus. O jornal La Repubblica informou que nesta semana a diretoria entrou em contato com Jorge Mendes, que agencia a carreira do jogador. As partes tiveram uma boa conversa com o intuito de entender se é possível uma transferência ano que vem. Yildiz é um dos principais destaques da Juventus e tem contrato até junho de 2029. Porém, o que pode acabar influenciando numa possível saída é o valor do seu salário. Hoje em dia, ele ganha 1,5 milhão de euros por temporada e já teria pedido um aumento para 6 milhões. Porém, até agora, nenhum acordo foi selado. O Arsenal não descarta fazer uma oferta ao fim da temporada para contratá-lo em julho e cogita gastar até 90 milhões de euros para trazer
ter o Kenan e o Diz, e com certeza topa oferecer os 6 milhões de euros de salário por temporada ou até um valor um pouquinho maior. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas eu confesso que esse time do Arsenal tá ficando cada vez mais interessante, e se eles conseguirem contratar o Kenan e o Diz, vai ficar mais qualificado ainda. Esse foi o Mercado da Bola deste sabadão, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.